Maurício Maruca, Rodrigo Marino, unidos na próxima eleição. E quem mais está chegando nesta união? Já houve conversas com o Vladimir Matos, também com o Ivan Ludovici. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa união que acontece na oposição. Sabe, Marcão, quando terminou a última eleição, muita gente veio conversar comigo e eu, depois conversando com o Maruca, ele me contou que com ele aconteceu também. Muita gente falando que a gente tinha que ter estado junto na eleição, mas a gente não se conhecia, né? Mas as nossas ideias, elas se aproximam muito, convergem muito, né? Então, depois da eleição, a gente já começou uma amizade, a gente sempre se falava. E, naturalmente, quando vai passando o tempo e a gestão não vai andando bem, naturalmente a conversa vai afunilando, a conversa vai crescendo nesse sentido. Claro que quando acabou a eleição, não é hora de falar de oposição, não é hora de falar de eleição, não é hora de falar mais nada, é hora de torcer para o time e ponto final. E torcer para quem foi eleito fazer uma boa gestão. Afinal de contas, o gestor passa, o presidente passa e o Santos fica. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, não é isso que acontece. E a nossa amizade foi estreitando e foi juntando, sim, a oposição. Hoje eu posso afirmar que eu e o Maruca estamos muito, muito próximos, fazemos parte de uma oposição muito forte e não somos só nós dois. Também o Clóvis Cimino, que foi meu vice, é muito atuante com a gente na oposição. O Ivan Ludovici, que foi o vice-presidente do Ricardo Agostinho, também é muito atuante. E o Vladimir Matos, que já esteve com a gente, esse não tão próximo da gente, mas que a gente tem com muito bons olhos, a gente quer o Vladimir com a gente. Então, hoje, a oposição, ela sim existe, consolidada, muito forte e, com certeza, se continuar desse jeito a gestão, é uma oposição que tem que ir para frente, tem que ir para cima e tem que disputar a eleição. Tá aí o Rodrigo Marino. E aí, Maurício Maruca, essa união, queria que você falasse um pouquinho. O Rodrigo acabou trazendo essa informação na última sexta-feira, foi muito repercutida nas redes sociais, inclusive no Varanda Futebol Debate. Queria que você falasse um pouquinho dessa união da oposição, Rodrigo Marino, Maurício Maruca, quem sabe Vladimir Matos, quem sabe também Ivan Ludovici. Quero te ouvir. Olha, Marcão, para mim foi uma grata surpresa o relacionamento com o Marino desde a eleição. Acho que ficou claro que a gente não teve nenhum atrito, né, Marino? Nenhum. Porque a gente pensa mais ou menos igual, a gente pensa o Santos mais ou menos da mesma maneira. E acho que tinha que acontecer essa convergência entre os dois. Porque o Santos precisa disso, precisa de união de quem pense bem do Santos, quem queira o bem do Santos. Nenhum dos dois quer nada do Santos, nenhum dos dois nunca teve nada do Santos, nunca precisou de nada do Santos. A gente quer, sim, o Santos saindo do buraco que ele está. E a gente resolveu caminhar juntos agora e vai ser um prazer que esses outros nomes que você falou, será um prazer para nós que caminhem juntos. Ninguém está falando, volto a falar o que eu falei lá no Guga. Ninguém aqui está falando em um nome para ser o candidato a presidente. A gente está falando em união, que não é aquela união de chapão que falava aí, que aquilo é ridículo. É a união de pessoas para tirar o Santos da situação em que está e combater essa mentalidade muito atrasada que está no Santos hoje. É só isso. Candidatura, a gente tem que falar, talvez no final do ano ou começo do ano que vem, talvez. Isso aí tem que ser feito em conjunto, tem que ser feito conversado, tem que ser feito de maneira inteligente e sem a mínima vaidade, porque se entrar vaidade, perdeu a eleição. Tá aí o Maurício Maruca, e aí eu quero perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, em uma das nossas conversas recentes, você já veio várias vezes aqui ao Varanda Futebol Debate, é sempre um prazer tê-lo aqui. Você disse que não tinha tanto interesse mais em concorrer nas eleições de 2026. Você mantém esse mesmo posicionamento, Rodrigo? Você fala de uma união com o Rodrigo Marino, com o Maurício Maruca, perdão. Já existe um candidato definido? Esse teu posicionamento de não concorrer mais uma vez nas eleições, ele permanece? Qual que é a sua ideia para as eleições de 2026?
Marcão, o Maruca tocou num ponto que foi muito, muito feliz, que ele falou da vaidade, né? E juntar a oposição é um exercício de vaidade, tá? É um exercício de você trabalhar a sua vaidade. Então, o que eu posso afirmar, o que eu posso dizer com tranquilidade e sem medo de ser cobrado na frente, é que eu não preciso ser o candidato, não preciso, né? Mas eu preciso do Santos bem. Eu preciso ver o time que eu amo desde criança bem, tanto dentro de campo como fora de campo administrativamente. Aliás, uma coisa que puxa a outra. Faz muito tempo que o Santos não vai bem dentro de campo. Fora, então, nem se fala, mas dentro de campo, muito, muito tempo que o Santos não vai bem, que o Santos não faz um bom campeonato, que o Santos não joga um bom futebol, que o Santos não, sabe... Quando chegou em algum campeonato, chegou por um acaso, mas não foi nada planejado. Então, eu não tenho necessidade, né, respondendo diretamente a sua pergunta, eu particularmente não tenho necessidade de ser o nome da chapa, de ser um nome de comandar qualquer coisa. Não tenho necessidade de ser candidato, não. Isso eu afirmo para você. Mas eu quero sempre poder ajudar o Santos. Né? Eu estou lá dentro há 30 anos, dentro do Santos há 30 anos, então eu quero sempre poder ajudar o Santos de uma maneira ou de outra. Não necessariamente, obrigatoriamente, sendo candidato ou sendo presidente. Se eu puder ajudar uma outra pessoa, eu vou estar satisfeito da mesma maneira. Nessa conversa de vocês, Marino, já existe um nome, já existe um consenso? Quando vocês se reúnem, né? Rodrigo Marino, Maurício Maruca, já teve uma conversa com Vladimir Matos, já teve uma conversa com o Ivan Ludovici. Já existe um nome de consenso? Um nome mais forte nesse momento? Porque muito se fala, não é momento de fazer política. Na verdade, a política, o cenário político começa um dia depois da eleição. Isso é um fato, né? E política não existe no Santos, não existe em todos os clubes do futebol brasileiro. A oposição, ela precisa ser atuante. E muito se fala que a oposição do Santos não existe. Vocês estão mostrando que a oposição do Santos existe e conversa. Já existe um nome mais forte nesse momento? Claro, o candidato não está definido, mas existe algum nome de consenso nesse momento? Marcão, não, porque, como o Maruca falou, não se foi discutido nomes, né? A oposição está se juntando com o mesmo propósito. Um pensamento meu particular e que eu divido sempre com os colegas é o seguinte: qual o nome ideal? O nome ideal é o cara que tiver a melhor condição no momento. Sabe aquele papo de seleção brasileira? O jogador está bem, ele tem que ser convocado? Não interessa se joga na Europa, se joga no Brasil. É mais ou menos isso. Então, eu penso que o próximo presidente do Santos ele vai encontrar... o que eu vou falar até é um jargão, né, de todas as eleições, mas ele vai encontrar a terra arrasada. Hoje, a dívida do Santos é 1 bilhão e 200 milhões, falado na última reunião do Conselho por um conselheiro, e o presidente não desmentiu. Então, hoje, a dívida já é 1 bilhão e 200, falta 1 ano e meio para a eleição. A quanto vai chegar essa dívida? Vai passar de 1 bilhão e meio. Então, o nome ideal vai ser a pessoa que tiver na sua manga um fundo de investimento para chegar com um cheque assinado, chegar com solução imediata. Não adianta chegar, sentar na cadeira e ir buscar recurso. Isso não vai dar certo, não adianta. Tem que chegar já com esse recurso em mãos. Tá assinado com um grupo assim, assim, assado, que se ganhar a eleição, sentou lá, já tem o recurso disponível. Para mim, esse é o ponto do próximo presidente. Quem tiver essa condição, eu acho que é o nome ideal. Tá aí o Rodrigo Marino aqui no VarandaCast. Maurício Maruca, dá para vencer o Marcelo Teixeira? Muito se fala, o Marcelo Teixeira é muito forte, o Marcelo Teixeira domina ali a cidade de Santos. Dá para vencer o Marcelo Teixeira, principalmente pensando até num apoio de Neymar Pai nas eleições do ano que vem? Você quer saber se dá para vencer num voto correto ou se dá para vencer de qualquer maneira? Eu sempre imagino que estamos falando de uma eleição limpa, transparente. Então é no voto correto. Então muda a empresa que apura as eleições, que é a grande chance de se vencer. Você fala da Infolog. Não gosto de falar nome porque
Ela tem o direito à defesa, se bem que já... Aliás, vocês defendem aí que a condução das eleições não seja feita pela Infolog, é isso? Lógico. Né? Isso seria, de fato, determinante para definir, por exemplo, uma candidatura? Não. Se for a Infolog, você não concorre? Não, se for Infolog, nosso grupo vai concorrer do mesmo jeito, mas a denúncia vai pesar. Porque ela está no Ministério Público, ela foi denunciada por uma série de erros em eleições de classe por aí. Você não pode colocar uma empresa que é colocada sob suspeita em várias eleições para fazer a eleição do Santos. Por que foi? Não sei. Há mais mistérios entre o céu e a terra, né, do que imagina a nossa vã filosofia. Mas eu defendo o seguinte, defendo o voto online com o meu sangue. Tem que ter voto online. Você vê riscos de acabarem com o voto online? Lógico que eu vejo. Que voto online é um grande mecanismo para se vencer a turma que está no poder. É o único. Aliás, é o único mecanismo. O voto online tem duas coisas, Marcão. Primeiro que o voto online é uma conquista do torcedor e do associado. Direito adquirido. É um direito adquirido. Ponto final. Quem fala contra o voto online está indo contra uma conquista, sabe, que não existe. E se não houver o voto online, não precisa haver eleição. No presencial, no papelzinho, o Santos é um feudo. Já tem presidente eleito para o resto da vida. O voto online é a única condição e a única possibilidade da oposição ganhar uma eleição. Tá aí. Marcão, e esse voto online, por que não fazer com o que foi oferecido pelo Ministério Público de São Paulo? Usar a plataforma deles de eleição. Gratuita, e acho que não dá para duvidar que eles vão fazer uma coisa com lisura. Por que não? Essa é a pergunta que fica, né? É a pergunta principal. Por que não se utilizar a plataforma do Ministério Público de São Paulo? E pagar para uma empresa suspeita fazer? Tá aí o Maurício Maruca aqui no Varanda Cast. Ô, Rodrigo, me diga uma coisa, cara. Como que você está avaliando esse momento político do Santos Futebol Clube? Nós tivemos uma reunião no Conselho Deliberativo essa semana que foi uma piada, né? Me deu a impressão que a diretoria do Santos recuou em algum momento. Primeiro, porque a exposição foi muito ruim, né? Do convite que foi feito da reunião para que o celular ficasse preso ali na entrada. A reunião, mais uma vez, não sendo transmitida, né? Não sendo transmitida para os sócios. O Fluminense deu um exemplo, né, de transparência, de democracia. Realmente um show do Fluminense na segunda-feira. E, curiosamente, na terça, a reunião do Santos, né, mais uma vez sem ser transmitida e sem a presença do Executivo nesta reunião do Conselho Deliberativo. Como que você vem avaliando essa gestão, Marcelo Teixeira, principalmente a transparência ou a falta dela e esta reunião especificamente que aconteceu na última terça-feira? Muito se falou que poderia ser, inclusive, colocada uma proposta de mudança de estatuto, que mudaria, inclusive, as condições para eleições no Santos Futebol Clube, limitando somente candidatos com 3 mandatos de conselho. Nesse caso, você teria essa condição. Enfim, quero te ouvir sobre esse momento atual político do Santos Futebol Clube e, acima de tudo, na gestão do Marcelo Teixeira. Marcão, vou falar. Quando a gente fala de transparência, só vou dar uma passada, eu quero falar do final da sua pergunta. Mas, infelizmente, a gente não tem uma transparência que a gente gostaria que tivesse na gestão do clube. Infelizmente, o conselho, que é quem deveria cobrar essa transparência, quem deveria cobrar sempre explicações do presidente com mais profundidade, acaba não conseguindo ou não exercendo esse poder que tem de cobrá-los. Eu até vejo aí algumas palavras de alguns conselheiros perguntando algumas coisas ao presidente, mas que a resposta que vem são muito, muito vazias, muito poucas e nada esclarecedoras, e fica por isso mesmo, né? Só ressaltar, eu vi um corte de uma fala de um conselheiro perguntando para o membro do CG, um diretor do clube, sobre os seus 2 filhos que jogam na base do Santos. E aí foi falado que tinha contrato, que os meninos eram muito bons de bola, e etc, etc, etc.
O fato é, existe um conflito de interesse. O estatuto diz que nenhum diretor do clube pode ter seus filhos jogando, não pode ser representante de nenhuma maneira de um atleta do clube. Então, um membro do CG que tem 2 filhos jogando, ele é o pai, ele é um representante, tá? Tem empresário, não tenha, mas esses meninos, no caso, nem empresário tem. Então, o pai é o representante legal daquelas crianças, tá? Então, e nada aconteceu. Aí correram e o menino bidou na semana seguinte, tá? O menino bidou agora 27 de agosto, se eu não me engano, mas o menino já joga no Santos desde o início da gestão, há 1 ano e meio. Quer dizer, tentaram fazer uma maracutaia para regularizar uma coisa, porque foi falado na reunião, pioraram tudo. Tá? Pioraram tudo, isso veio à tona, mostrou, e o pior, nada aconteceu. Tá fácil de resolver. Se os meninos jogam muita bola, os meninos têm que continuar no Santos. O pai é que não pode estar no CG. Sai o pai do CG, acaba o conflito de interesse e tá tudo certo, segue a vida, não tem problema nenhum. Tá, mas vamos lá, quero falar da mudança que está proposta no estatuto, né? Foi feita essa reunião, ficou realmente feio, ficou feio demais e fica feio para a instituição, né, Marcão? Quando você faz um convite aos conselheiros e proíbe entrar com o celular, parece que vai acontecer alguma coisa de errado ali dentro, né? Parece que vai acontecer alguma coisa que ninguém pode ver. Não é verdade. E aí, isso parte do presidente da comissão de estatuto. E aí, o primeiro ato da reunião, o presidente da mesa do conselho libera o celular. Quer dizer, piora ainda mais. Vão consertar uma situação e pioram ela mais uma vez. Uma reunião morna, que falaram da SAF, do que é uma SAF, como acontece, percentual, essas coisas. Foi muito mais uma explicação para os conselheiros que estavam presentes do que outra coisa. E foi aquela reunião para marcar outra reunião, sabe? Não se chegou a lugar nenhum. O grande fato, e que os associados, os torcedores têm que ficar muito de olho, é que a impressão que eu estou tendo é que a SAF, nessa mudança de estatuto, é só um chamariz. O que quer se passar são outros artigos. Por exemplo, colocar que só pode ser candidato a presidente alguém que já teve 3 mandatos no conselho. Esse caso, se passar, da última eleição, somente eu como candidato poderia ser candidato novamente. Todos os outros candidatos não poderiam ser. E eu devia ficar feliz com isso, né, Marcão? Porque eu elimino 4 concorrentes de uma vez só. Não, mas isso daí é totalmente antidemocrático e perigosíssimo. Tá? É perigosíssimo. Eu não apoio isso de jeito nenhum. Tem que manter o estatuto como é nessa parte e ter liberdade de cumprir lá, se eu não me engano, são 35 anos de idade ou 30 anos de idade, 10 anos de sócio e poder ser candidato a presidente. Isso daí é segmentar, é tirar do jogo grande parte. Porque sabe o que acontece? Quem não tem hoje 3 mandatos para ser candidato, nunca mais vai ter. Porque nunca mais vai entrar no conselho. Só vai estar no conselho gente que é da situação. E aí, tudo bem. Eu vou poder ser? Eu vou poder ser. Vai ser um para tentar brigar com eles. E os outros, que também são forças, nunca mais vão estar, porque não vão fazer parte do grupo dele, da situação, e aí tira do jogo isso daí. Isso aí. E tem um outro artigo que querem tirar, que é a questão da sucessão, o artigo 61. Questão da sucessão que hoje prevê que não pode ser candidato uma pessoa que tem laço consanguíneo com o atual presidente. Isso aí tira do jogo o filho do presidente atual. Então querem tirar isso aí também. Então esses 2 artigos são os que mais me preocupam. E o chamariz da SAF pode ser só para passar essas 2 mudanças.